Olá, boa noite a todas e todos. Bem-vindos a mais uma live da Rede de Articulação Psicologia e Povos da Terra. Eu sou a Bruna da Costa Pereira, sou psicóloga da região aqui da Grande Florianópolis, faço parte da rede. E essa noite eu tenho a atividade aqui de fazer a mediação dessa live para discutir com os nossos convidados sobre racismo institucional. Desculpa, gente, achei que tivesse travado por aqui. Bom, falar um pouquinho da Rede de Articulação Psicologia e Povos da Terra. Essa é uma rede que se origina a partir de articulação e da discussão de psicólogos brasileiros e pesquisadores das temáticas relacionadas às questões indígenas, às questões da população quilombola, população negra, em luta por território, de comunidade tradicional, de terreiro também. E desde 2018, essa articulação tem se organizado tanto a nível nacional quanto a nível regional aqui em Santa Catarina. Então, a articulação aqui no estado, ela vem desenvolvendo algumas ações, sobretudo junto à comunidade indígena, comunidade quilombola também, no sentido de se aproximar desses grupos, de construir pontes, de poder fortalecer, dialogar, de entender como que a psicologia pode se aproximar para auxiliar nas discussões, né, nas lutas desses grupos populacionais também, a partir das suas demandas, e pensar, obviamente, o lugar da psicologia, né, na atuação da psicologia com esses grupos. Nesse sentido, a rede ela tem feito algumas ações e nesse momento de pandemia e de quarentena, a gente tem desenvolvido algumas lives para poder dialogar sobre alguns temas que são pertinentes aí dentro desses grupos, né, dos quais a gente se aproxima. Então, hoje, a nossa intenção aqui é falar sobre racismo institucional com populações indígenas e quilombolas nas universidades. Para isso, a gente vai contar aqui com um time de convidados, que eu já vou chamando e eles vão fazendo parte aqui, compondo, né, essa nossa live, esse nosso encontro virtual. Teremos hoje, então, a Jussara Inácio Nunquiforo, que é presidente da Brama, Associação Brasileira Associação Brasil a Minha Aldeia, de Blumenau. Ela é indígena da etnia Xoclen Laclanô. Também a Jéssica, que é Caigangue. Oi, Jéssica, boa noite. A Jéssica é da comunidade de Votoro, Rio Grande do Sul, Benjamin Constante. É estudante de medicina do campus Araranguá. Também estará aqui com a gente o Wagner, que é da comunidade quilombola Invernada dos Negros. Boa noite, Wagner. É estudante de medicina também, da UFSC Araranguá. Bem-vindo. Obrigado. E Simoniel, também estudante Xoclen, da terra indígena de José Boatê, estudante da UFSC de Engenharia Civil. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, para essa nossa dinâmica, o que nós pensamos, né? 15 minutos de fala, né, para que cada um fale aí um pouco da sua experiência, né, relacionada às questões da universidade e articulando um pouquinho sobre racismo, práticas, né, e como isso se desenvolve na sua experiência. Ao final, a gente vai abrir para que vocês possam fazer alguma pergunta, para fazer alguma sugestão também, para que a gente possa, né, ter um pouco de dinamicidade e a gente não precisar interromper um pouco as falas aqui dos nossos convidados. Então, cada um vai se apresentar e vai falar, e aí, ao final, a gente abre para poder dialogar com todos.
nisso eu vou ficar aqui acompanhando o nosso chat também, então vocês podem ir mandando perguntas, né, fazendo algum tipo de apontamento, de sugestão, que ao final a gente retorna para poder dialogar. Então, para introduzir um pouquinho, né, sobre o tema do racismo institucional, por que esse tema ele é tão pertinente nesse momento para a gente, vem de uma discussão, né, entendendo o racismo como uma estruturante, né, como algo que é estrutural da nossa sociedade e é estruturante das relações sociais e da formação dos sujeitos também. Nesse sentido, a gente precisa entender que o racismo ele é organizador, né, dessas desigualdades aí, tanto materiais quanto simbólicas. E aí, quando a gente está falando de racismo estrutural, a gente precisa entender que o racismo ele tem algumas dimensões, né, que eles vão acontecer simultaneamente, concomitantemente, de maneiras interdependentes, mas ao mesmo tempo que se relacionam. Quando a gente fala de racismo interpessoal, né, que é esse racismo que acontece nas relações cotidianas, o racismo institucional, que é o que a gente vai debater aqui hoje, e o racismo internalizado, né, que são propriamente os efeitos aí do racismo nas subjetividades dos sujeitos. Então, pensando, né, no tema sobre o racismo institucional, a gente precisa entender que essa discussão, ela já vem, né, de um certo tempo, mais especificamente é um termo que é cunhado aí pelos ativistas integrantes do Panteras Negras em 1967, né, que é o Stokely Carmichael e o Charles Hamilton. E o que eles, ao conceituarem, né, esse termo de racismo institucional, estavam se referindo? Se refere ao nível político e programático das instituições, as ações amplas, né, que essas instituições elas vão desenvolver e que vai afetar de alguma maneira as coletividades, cujo impacto nos sujeitos ele é posterior à ação maior ou como consequência dessa. Ou seja, é pensar, né, como que as instituições que fazem parte dessa sociedade, e aí se a gente está falando de uma sociedade que calcada aí, né, no racismo, no machismo, né, em todas essas opressões que são estruturantes, é entender que essas instituições, das quais hoje a gente vai estar focando mais especificamente a instituição universidade, essas instituições, de alguma maneira, elas também vão ser produto e reprodutoras, né, dessas ações discriminatórias. Em outros termos, as prioridades e escolhas da gestão que privilegiam ou negligenciam determinados aspectos, infligindo condições desfavoráveis de vida à população negra, indígena, quilombola, né, e a gente pode abrir, pensar vários outros grupos subalternizados, elas corroboram com esse imaginário social acerca da inferioridade dessas populações, desses grupos, né? E na contramão disso, ela vai atuar como principal alavanca, né, social de manutenção de privilégios do grupo étnico-racial branco. Então, o que a gente quer discutir aqui hoje, né? É pensar nessa instituição, nessa estrutura, né, da universidade, como a universidade produz e reproduz nessa sua estrutura, enquanto uma instituição, né, dentro dessa sociedade racista, lógicas de exclusão desses grupos subalternizados, né, e aqui a gente vai estar se debruçando mais propriamente sobre os grupos indígenas e quilombola, como que vai, a partir, né, dessas lógicas, proporcionar, então, exclusão desses grupos. E aí fica o convite aí aos nossos convidados para falarem um pouquinho, a partir dos seus lugares, né, dessa experiência de como vivenciam, de como observam isso nas suas realidades, nos seus territórios. Vou chamar aqui a Jéssica para começar a compartilhar um pouquinho com a gente sobre a sua experiência, sobre o que quiser trazer aí para contribuir nesse tema. Contigo, Jéssica. Então, boa noite para todos que estão assistindo, e
Feliz por estar aqui, mas triste pelo tema que a gente está tratando, porque eu acho que já não deveria mais estar sendo batido nessa tecla, porém eu também não posso julgar uma população em que o racismo é grande, e principalmente quando a gente fala de racismo institucional. O que é esse racismo institucional? Para mim, do meu ponto de vista, ele é um assunto bem complexo quando a gente fala dele, e principalmente complexo quando a gente é o personagem principal nele. Como eu falo o personagem principal nele? A gente trata como uma patologia social quando falamos em racismo, que é um estado, como Bruna já falou sobre isso, relativamente prolongado, que é uma ausência de normalidade. Também podemos usar esse racismo institucional quando a instituição segrega um grupo. Eu falo por mim, estudante já, passei por outras instituições e a gente, ele segrega a gente como coadjuvante, que ele está ali inserido porque tem política de cotas, e isso leva ao imaginário das pessoas que o indígena não é capaz de estar em uma universidade federal, uma instituição federal. Usando exemplos externos, a gente fala, leva as pessoas o imaginário das pessoas que o indígena não compra, que ele não estuda e que o indígena não é capaz de estar em uma universidade. A não ser que seja por cotas. Porém, eu discordo muito disso. Eu sou cotista, mas eu tenho amigos indígenas que passaram e tiveram outras vias de acesso em uma federal. Parabéns para eles e para mim, porque eu estou lá por mérito meu. E todo dia em uma universidade quebrando tabu. Eu sempre falo de tabu. E lembrar eles que que não somos diferentes deles. A gente convive com eles, então a gente não é diferente. Se fôssemos diferentes, a gente não estaria ali. A gente não estaria fazendo as mesmas coisas que eles. Eu tenho uma visão em que a gente tem que sim falar sobre isso, porque eles têm uma visão muito diferente da gente. Eles quem? A população não indígena, a população não quilombola, a população não negra. Eles batem muito em uma tecla em que eles dizem que a gente tem preferência, a gente não tem preferência. Eu vou falar que a gente é dono dessa terra, porque a gente é dono dessa terra e a gente está ocupando o espaço que é nosso. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa mudar isso, a gente precisa lutar para manter o pensamento de que lugar de indígena é na universidade, sim, que ele está lá por mérito dele e um direito dele. Eu falo por mim, porque na minha comunidade, até conversei já com o pessoal da universidade com quem eu já tive contato, que são a Eclícia, os meus colegas como o Wagner, que a gente vive um choque cultural quando a gente sai daqui, da nossa comunidade. Por quê? Porque a gente tem o colo, a gente é tudo família, a gente não é diferente de ninguém. Só que daí o pensamento que vem na cabeça da gente dentro de uma universidade é que eles não olham a gente como a gente é. A gente é igual a eles. A única coisa que muda deles é a etnia, é a cultura. Porém, eu sou gente como eles. Eles não deveriam me dizer que eu tenho que ter um grupo de indígena para ter preferência de algo. Não, eu vou lutar de igual para igual. Se é um direito meu, tem que ser do outro também. Então, a gente vive isso daí na pele. É estranho para a gente falar sobre isso, principalmente com outras pessoas do outro lado agora. Eu conversava muito com eles sobre isso, eu falava todos os dias com eles sobre isso, e eu tentava mostrar para as outras pessoas
que isso de racismo tem que deixar de existir. A gente convive com pessoas de diferentes lugares, diferentes etnias, diferentes culturas, porém eles não são diferentes de ninguém. Não é por eu ter um traço diferente que eu vou ser diferente deles, não. O meu traço é alguma coisa minha, mas eu sou pessoa como eles. Eu até li num documentário que eu fui estudando sobre a live, sobre o tema dessa live, que ele falava sobre o racismo institucional, em que ele usava, e eu uso também, as pessoas negras, e que Wagner ou outra pessoa ali vai falar mais para frente, mas eu quero ressaltar que não é diferente da nossa realidade, que ele falava que o racismo institucional começa quando, um exemplo, começa quando você chega na loja, eu indígena, que já passei por isso, você chega numa loja e a funcionária da loja começa a te seguir. Talvez ela foi orientada a isso quando ela foi contratada por uma empresa privada, aonde a empresa privada mostra para ela que aquele indígena, aquele negro que entrou ali, ele não demonstra ser seguro para aquele lugar. Ali já começa o racismo institucional. No teórico, isso no teórico, quando o chefe dela fala, que o contratante dela fala para ela. O racismo institucional posto em prática é quando ela segue isso. Então, ele foge das mãos de quem fala, se estendendo a outra pessoa, e da outra pessoa, da outra funcionária, passar para outra. E assim sucessivamente. Então, o racismo institucional não é só dentro da universidade. Racismo institucional acontece nas empresas privadas, onde eles acham que o negro é risco para qualquer lugar, o indígena é risco para aquele lugar, mas não é. A gente é como todo mundo. Eu vivenciei, a Eclícia também, até eu vi que eles mandaram no grupo um link sobre os trabalhadores indígenas, inclusive alguns são próximos a mim, sendo demitido pelas empresas uma grande massa de funcionários devido ao Covid. O que eu vi? O que eu senti foi que os indígenas transmitiam o Covid-19, mas não é isso. Aí eu vi também sobre a defesa dessa empresa privada ali, que não era, que era pelo cuidado dos indígenas. E eles não têm cuidado com os outros, não, com o branco, com outras pessoas, porque só com os indígenas. Então, quando a gente fala de racismo institucional, ele abrange vários lugares, várias instituições, não apenas a instituição universitária, sendo privada, sendo federal, não, isso acontece em todo lugar. E é disso que eu queria falar com vocês, sobre a realidade que a gente vive hoje. Vivenciou já vários racismos em relação à minha cultura, à minha etnia, e dentro e fora da universidade, dentro e fora de uma empresa privada, dentro e fora de qualquer lugar. E a gente já não deveria mais falar isso. A gente não deveria mais tocar nesse assunto, porque eu acho que em pleno século XXI é um assunto delicadíssimo, principalmente quando a gente é o protagonista de toda essa história. E os protagonistas principais, inclusive, eles não colocam a gente como um personagem coadjuvante que tu vai lá, eles falam de outra etnia, porém você só está passando para eles o que eles estão falando. Não, eles estão falando daquela etnia e você é daquela etnia. É estranho falar ainda sobre racismo, qualquer tipo de racismo estrutural, institucional e todo tipo de racismo. Eu tenho certeza que já não deveria mais existir e a gente não deveria mais falar sobre isso. Mas ainda existe, infelizmente. O tema da nossa live de hoje é essa, mas é isso. Eu acho que
quando a gente fala de racismo, ela tem várias características e não é legal sentir na pele, porque ninguém é menos, mais que ninguém. E todo mundo é igual, assim como um branco vem e pede para mim se eu sou indígena, eu tenho o prazer de dizer que eu sou indígena. Aí ele fala, e por que tu usa celular? É estranho ter que fazer essas perguntas e ter que respondê-la pra gente. É isso, eu acho que qualquer dúvida, vocês me procurem. Minha internet talvez não ajude, porém, vocês perguntem que eu posso estar falando de novo. É isso. Obrigada, Jéssica, pela sua De fala. nada. E é isso, né? Acho que na sua fala você vai trazendo aí outras instituições, outras organizações que justamente vão mostrar como que funciona essa reprodução desse racismo, né? Uhum, E nos dá essa noção de que o racismo institucional realmente é talvez a principal forma aí de violação dos direitos, né, uhum, dos grupos que foram subalternizados, né, não é que são subalternos, né, não é uma condição de existência. Obrigada. exatamente. De nada. Quero só fazer alguns agradecimentos aqui ao pessoal que está se manifestando ali no nosso chat, da boa noite, a Lorena, o Rafael, a Flávia, Cláudia, que fala que boa noite, companheiros e companheiras de luta, abraços desde Chapecó. Obrigadão, Cláudia, por estar aí com a gente essa noite discutindo esse tema tão importante. Vanderleia, professora Francis. A professora Francis faz um comentário aqui. Sim, eles contaminaram os indígenas e inverteram, culpabilizando a disseminação do Covid-19 aos povos indígenas. É, bem pontuado, professora. Então, vamos seguir. Wagner. Oi, oi, estão me ouvindo? Oi, Wagner. Estão me ouvindo bem? Estamos lhe ouvindo muito bem. Então tá bom. Pode Boa fazer noite a o todos os ouvintes, então. Boa noite a todos os ouvintes da live, então. Ah, quero ressaltar que é um prazer imenso estar fazendo parte desse momento com vocês aí. Ah, dizer que estou achando muita falta nesse momento de pandemia dos meus irmãos indígenas aí, como a Jéssica, a gente é acadêmico junto no curso de medicina da UFSC Araranguá, né? E então, pessoal, eu quero citar alguns pontos aqui hoje em relação ao racismo individual, estrutural e institucional que eu vivenciei com a minha família, em relação à comunidade também. Eu fiz um roteirinho aqui para me seguir, então, tá? Então, eu sou negro quilombola, do Quilombo Invernado dos Negros, que é localizado no meio oeste catarinense, nas cidades de Campos Novos e Abdom Batista. Desculpe um pouquinho, às vezes o som não vai estar muito bom, porque tem pessoas aqui em casa, eu estou na comunidade e a internet também não é muito boa. Então, pessoal, racismo a gente vivencia todos os dias, não somente no âmbito da universidade, mas no âmbito da sociedade. Ele é um racismo que se materializa, né, em relação ao povo negro, quilombola. Muito mais difícil, além de você ser negro, você ser da etnia quilombola também, né? Então, assim, ó, quando a gente iniciou a luta quilombola, em meados de 2000, pelo resgate da nossa terra, foi uma luta muito grande, por parte, porque existia uma empresa, e existe ainda, que faz uso de 60% dos nossos territórios, no caso, no qual eles foram tomados, então, do povo negro, né? E cerca de 30% dos funcionários dessa empresa eram funcionários quilombolas. A partir do momento que a partir do momento que a empresa, que a comunidade quilombola começou a reivindicar os territórios, essa empresa começou a perseguir o povo remanescente de Quilombo, no caso. Começou a despedir funcionários, começou a mandar funcionários embora, começou a perseguir a comunidade e assim por diante. Então, a cidade onde eu morava, a cidade natal, em Monte Carlo, é onde se localiza essa empresa. E
onde se localiza essa empresa. Tá ruim o áudio, pessoal? Estão conseguindo ouvir bem? Aonde se localiza essa empresa. Então, por parte da sociedade, a minha família sofreu muito preconceito. Na questão da escola, onde eu estudava, porque a sociedade conhecia a gente, é uma cidade pequenininha, a sociedade conhecia, a gente já era discriminado pela questão social, e a partir do momento que você se declara, do momento que a gente se declarou que era da etnia quilombola, que era quilombolas que estavam reivindicando terras de fazendeiros capitalistas e tudo, a opressão começou. Meu pai sofreu muitas práticas de racismo nas lojas, chegava nas lojas, tinha vários funcionários, não atendiam ele. A gente na escola, a gente percebia aquele preconceito bem silencioso por parte dos colegas, por parte dos professores também, aquele olhar diferenciado em relação a isso. Então foram práticas assim que marcou muito a minha vida enquanto bem jovem, e aquilo ali começou bem no início. Então a questão social hoje para nós aqui é bem difícil, e aí quando você se identifica quilombola, ela se torna muito mais difícil em todos os âmbitos, não só ah, na questão de universidade, questão de escola, mas pela sociedade. Ah, deixa eu ver aqui. Na época também começou vários baixos assinados pelas empresas da localidade, dos municípios ao redor, né? Defendendo as empresas capitalistas e dizendo o que os negros queriam com terras, se eles não tinham nem máquinas para trabalhar. Então, o porquê, o porquê de negros reivindicar terras e acabar digamos assim, com o desenvolvimento dos municípios. O pessoal ia pegar terras, assim, o governo iria dar terra para esses povos, para eles deixar criar mato, algumas coisas assim. Então, por parte de várias instituições, por parte de várias empresas de agronegócio, empresas de pequenos negócios, materiais de construção, e assim por diante. Ah, Daí, então, quando iniciou os processos das nossas terras ali, a sociedade se reuniu, juntamente com os municípios em redor ali, com essa empresa em Maripo, no qual eles plantam bastante pinos ali, e a nossa comunidade ele tem um cemitério. Eles tentaram apagar a nossa história, plantando pinos em redor desse cemitério, e queriam destruir esse cemitério também. Uma prática de racismo muito grande que aconteceu também. A partir do momento que eles excluíssem esse cemitério, a maioria da nossa história ia ser apagada, né? Digamos assim. Então, foi outra prática de racismo muito grande, que fere muito a nossa ancestralidade, no qual está ali, né? Vários negros que, ah, dos nossos negros que foram enterrados ali, propriamente os escravos, dos quais a gente é descendente, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho do que a gente viveu enquanto viveu e está vivendo enquanto quilombola, né? Na questão da escola, sempre eu via muito, a partir do momento que tinha que se apresentar, qual que era a nossa descendência e tudo, quando a gente falava, eu sou da etnia quilombola, sou descendente de remanescentes de negros, de quilombos, né? A gente já via aquelas piadinhas dos colegas, você é isso, você é aquilo, você é defendido por isso, você é defendido por aquilo e tal. Às vezes vinha com aquelas piadinhas, o índiozinho, o negrinho da África e tal. Então, algumas piadinhas assim, sem muita graça, entende? Que deixava a gente meio para baixo, né? Mas isso a gente se criou ouvindo isso, e não é nada que nos fere, né? Nos torna mais forte ainda. Eu anotei alguns pontos aqui para mim não me perder. Também hoje a gente vivencia muito mal hoje que existe ainda na comunidade, é a falta de acesso à saúde por parte das instituições públicas, dos municípios, né, no qual se localiza a comunidade, no qual abrange a comunidade, município de Abdão Batista e de Campos Novos, né? A nossa comunidade ela existe desde 1876, e ainda não existe um posto de saúde dentro da comunidade. O porquê? Existem comunidades bem mais pequenininhas que têm acesso à saúde, tudo, tem postinho de saúde, tem escola, tem igreja dentro da saúde, dentro da comunidade, e a nossa não existe isso ainda. O porquê será? Né? Então,
As questões de rua são bem precárias, assim, é muito complicado o acesso para sair da comunidade, para entrar na comunidade. É mais nas épocas de eleições, assim, que eles vêm, dão uma trabalhada, fazem um serviço porco, e a comunidade sempre está sofrendo por causa disso, né? As pessoas mais velhas têm épocas que chove, não conseguem sair de suas casas, né? Tudo devido a uma prática de racismo em cima da comunidade, né? Ah, a gente também vivenciou, eu trabalhei ah, na condição de professor por um tempo também, ali um tempo de um ano mais ou menos, e a gente tinha um espaço físico e uma escolinha que dava para que tinha capacidade apenas de uma turma, né, para educar apenas uma turma. E a gente educava três turmas naquela escolinha, ensino, séries iniciais, ensino fundamental e ensino médio. A gente tinha que conviver com aquilo ali, dividir a sala, com madeirite no meio da sala, fazer uma divisória para que uma turma estudasse na metade da sala e a outra turma estudasse na outra metade. Sendo que tinha duas escolas para o lado do município de Abdão Batista, e o prefeito da cidade não cedia para a comunidade e nem as pessoas da comunidade em redor aqui. É uma comunidade de italianos, né, na região aqui, e a gente sofreu muito esse preconceito, e a gente teve que conviver. Agora foi ampliada essa questão da educação, a gente conseguiu uma escola maior por parte do município de Campos Novos, através de muito manifesto em frente às prefeituras e tudo. Aí a gente conseguiu uma escola um pouco maior para a questão da educação da comunidade quilombola. E aqui, então, no município de Abdão Batista, tinha duas escolas, mas o prefeito e nem a comunidade ao redor não aceitou que a gente tivesse, que a gente seguisse com a educação nessas escolas pela questão do espaço físico, que lá era apertado. As pessoas diziam assim, até vizinhos falaram que aqui teve um vizinho ali que falou pro meu pai que não poderia arrumar a escola porque os quilombolas iam quebrar a escola, os quilombolas iam estragar a escola, e de como que ia ficar a escola da comunidade. Sendo que essas escolas nem eram ocupadas. São escolas que ali estão deixadas, né, abandonadas, né, mas eles não arrumam. Tem algumas que foi doado, tem uma escola ali que foi doado o terreno, esse dono do terreno doou para a prefeitura, para ter uma escolinha ali, tem um salãozinho de festas, tudo, mas eles não arrumam para a comunidade porque é uma comunidade negra, né, quilombola. Então essa é mais uma prática de racismo que a gente viveu aqui, né. Outra questão também por parte do município de Abdon Batista, em relação à saúde, ah, em relação à saúde, eles, eles não deixam os carros subirem aqui na comunidade, entrarem dentro da comunidade para deixar as pessoas. Então a gente tem pessoas aqui hipertensos, pessoas com falta de, de visão, pessoas com problema nas pernas, pessoas com problema na coluna, e esses carros, o prefeito proibiu, não só o prefeito, também os órgãos públicos, os vereadores, proibiram de entrar dentro da comunidade, mas por parte do prefeito é o maior empecilho, né? Aí as pessoas idosas são largadas lá embaixo, tem um trecho de estrada de chão que passa o asfalto e acesso a Bidon Batista, e tem um trecho que sobe na comunidade de totaliza 6 quilômetros. Aí tem, às vezes as pessoas vão consultar fora, precisando do carro da saúde, eles são deixados lá embaixo, muitas vezes no escuro, ou algumas vezes não tem um vizinho que consiga ir lá buscar, então, propriamente a gente vê que é um racismo materializado mesmo, sem, sem mais nem menos, né? Ah, deixa eu ver aqui também. Ah, Então, assim, outra questão também, que a gente trabalhou com a questão da educação na minha cidade natal, lá em Monte Carlo, tinha uma professora também que, quando a gente iniciou os processos da educação lá no município, que reconheceu o povo de lá, dessa cidade, iniciou-se um projeto para a educação quilombola, e a prefeitura arrumou a escola para a comunidade estudar e tudo mais. A partir do momento que uma diretora, que era a dona, a proprietária dessa escola lá, que era a que coordenava lá, descobriu que era povo da etnia quilombola, ela começou uma pressão em cima da prefeitura até que eles tirassem o povo da escola, entende? Aí a gente ficou desamparado também, sem escola, devido ao preconceito também.
Outra questão também que o meu irmão viveu faz poucos dias aqui por parte da minha família, meu pai viu, meu irmãozinho tem 8 anos, né? E foi feita uma proposta de atividade lá que teria que fazer um desenho, minha família é minha referência. Então, ah, tinha o trabalhinho de todos os outros colegas dele ali, e apenas os dois quilombolas, no caso ele e o priminho dele, que moram aqui na comunidade, não tava o desenho deles lá. Então, foi mais uma prática de racismo que a gente viu, por parte da instituição também, da escola pública, né? Que, como se os pais deles não fossem uma referência, entende? Como se a família ou o negro não fosse uma referência, entende? Por eles serem quilombolas, né? Esse desenho não estava estampado lá na parede, né? Então, é uma prática de racismo muito grande também. Então, são alguns pontos que eu estou citando aqui da nossa vivência. Tem pessoas que pensam, estão se vitimizando, indígenas e quilombolas estão se vitimizando por causa que sofrem isso, sofrem aquilo, mas não, isso é tudo práticas que a gente vivencia todos os dias aqui, sempre está vivenciando. Nesse momento de pandemia também a gente está vivenciando um momento bem complicado também, não temos acesso a nenhum IPI, nem um sabão não chegou para a comunidade, nada de higienização, nenhum álcool em gel, nada, sendo que a comunidade vive uma questão socioeconômica bem escassa, né? Bem complicado. Muitas casas não têm energia elétrica, não tem água. Quem dirá um álcool em gel vai chegar para nós, né? Então, são pontos que eu gostaria de citar, né? Que eu citei aí. E agora eu vou começar a falar um pouquinho, antes que acabe o meu momento aí, sobre a universidade. Então, quando eu entrei para a UFSC, foi uma vitória muito grande para a gente, que trabalha de dia, eu costumo dizer trabalha de dia para conseguir comer de noite, né? Então sempre lutando, sempre trabalhando para conseguir seguir em frente, né? Mas não que a gente não tenha vontade, mas isso é uma questão de estrutura, né? É uma questão de um histórico familiar. Você negro, ah, você negro, discriminado pela sociedade, as pessoas não acreditam em você, então você já vem com aquela decepção dentro de você mesmo, então é muito difícil você conseguir avançar. Então, eu vendo uma família que o meu pai não se criou com os pais dele, né? O meu avô era bêbado, a minha avó casou com outro homem, ele foi criado pelos avós, né? Minha mãe é analfabeta. Então, o que se espera, né? De um jovem assim para avançar, né, na vida. Então, é muito difícil, né? Para a gente isso. Então, é questão de muita luta, tem mais o preconceito em cima, mas mesmo assim a gente seguiu em frente, né? E esse é um histórico muito grande dentro da nossa comunidade, essa questão do alcoolismo, a questão das drogas, e ainda existe, né? Então, assim, quando eu cheguei na UFSC, e é muito difícil quando você diz assim, eu entrei pela política de ações afirmativas. Aí todo mundo não se pronuncia, mas sempre tem aqueles olhar, né? Aquele preconceito silencioso. Ah, por cotas, né? Então, a gente nota, só a gente sabe como que é a forma de preconceito, né? Aí, quando alguns alunos relatam, falam da questão de cursinho e tudo, aí você fala que você não fez cursinho, que a tua prova não foi em novembro ali ou dezembro junto com eles, que a tua prova foi em janeiro, foi um vestibular específico com algumas questões ali, eles já olham com um olhar diferenciado, como se o cursinho fosse alguma coisa que diferenciasse, né? Então a gente tem uma defasagem de ensino e mais esse preconceito fica muito difícil para a gente. Então a gente tem capacidade de avançar, de seguir em frente. Então a gente sempre está lutando sobre essas questões de racismo, essas questões de políticas públicas para a comunidade, que não é muito fácil. Muitas pessoas dizem que o racismo acabou, mas ele não acabou, ele é muito vivo ainda hoje. Nós, na condição de quilombolas, também os irmãos indígenas que lutam pelas mesmas causas, sabe que isso é muito presente ainda e queremos que um dia acabe, mas isso é muito difícil porque o Brasil é um país muito racista, principalmente na região sul, e seria mais ou menos isso, pessoal, que eu queria citar para vocês. Desculpa se eu me empolguei e falei demais, mas é mais ou menos isso. Muito obrigado, tá? Um prazer imenso estar com vocês aí, tá?
Ótimo, Wagner, obrigada. Eu estava aqui anotando, fiz várias anotações a partir da sua fala, você trouxe questões muito pertinentes, né? Acho que quando você vai falando, um primeiro ponto, assim, bem importante, quando você fala sobre a dificuldade que a população quilombola tem de se autodenominar, né, de se autoidentificar, porque existe, né, um preconceito muito grande se existe um preconceito e um racismo muito grande com a população negra, que dirá quando algumas pessoas também se dizem, né, se identificam como quilombolas, né, e aí você vai trazendo um pouco desse histórico aí de como foi na sua comunidade, né, de ouvir essas reproduções, essas práticas, né, discursivas que reproduzem esse racismo, né, a partir desses estereótipos aí bem negativados, né, com relação tanto à população indígena como à população negra também, né, que é pegar atributos fenotípicos, né, para utilizar isso de uma maneira pejorativa, né, negativada, para destruir com essa autoidentificação, com essa autoimagem, né, então vai falar de uma maneira muito caricata, né, do indígena a partir dos seus traços fenotípicos, ou mesmo da população negra também, né, pegando os fenótipos mais marcados, assim, né, que vão relacionar com esses grupos raciais, né, então a questão do cabelo, a questão da cor da pele, a questão de um traço, né, característico, como a boca ou o nariz, enfim, né, o quanto isso vai construindo também nessas micro-relações, microagressões, né, microviolências, que vão impedindo também esses sujeitos de se autoafirmarem, né, de se autoidentificar, e aí fica muito difícil, né, de conseguir construir um senso de unidade, de coletividade dentro dessa comunidade, porque as pessoas têm uma dificuldade, porque o grupo exterior, né, os outros os veem de uma maneira muito depreciada. Um outro ponto que você traz bem importante é com relação, que aí a gente vê, né, como que essas instituições, elas vão conduzindo práticas, né, produzindo, reproduzindo essas práticas que vão impedindo, né, esses grupos vulnerabilizados de acessar condições que são básicas, que são direitos básicos, né, como você está falando aí, do acesso à educação pública, né, à escola primária, o acesso à saúde, né, o que acontece nessa estrutura, né, desse município, dessa região, que justamente nessa localidade, dessa comunidade, que é uma comunidade quilombola, que está se estruturando, que está, né, se demarcando, se auto-identificando dessa maneira, não consegue ter acesso, por exemplo, a um centro de saúde, né? E aí a gente vai vendo os desdobramentos políticos, né, que isso vai evidenciando, né, esses sujeitos, essa comunidade não vai ter acesso à política pública de saúde, não vai ter acesso a condições de tratamento, né, nesse momento que a gente está vivendo uma pandemia, como é que fica o acesso dessas pessoas, né, aos cuidados, o acesso à testagem, por exemplo, né, então uma série de violações de direitos aí que vão acontecendo, que vão sendo produzidas e reproduzidas, né. Obrigada, Wagner. Deixa eu Por só nada. fazer... Obrigado a você. Obrigada, desculpa. Fazer alguns apontamentos aqui, vamos ver o que vocês estão comentando nos nossos comentários aqui da live. A Francis, né, coloca aqui, eles querem nos matar, mas nós combinamos, não vamos morrer. Uma frase da queridíssima autora Conceição Evaristo. Ela também parabeniza o Wagner pela fala. O Rafael fala que o povo preto e o povo indígena jamais serão referência em nossa sociedade, isso porque somos invisibilizados. Para isto, basta ver o slogan Pátria Amada Brasil, uma imagem apenas com crianças brancas. Sim, e aí a gente vê, né, como o Estado, né, também vai reproduzindo a partir dos seus discursos, mas também a partir da construção imagética, né, o que esses símbolos, né, do Estado, da nação brasileira, né, está dizendo também a partir dessa invisibilização desses grupos, né. A Maria Kripa faz uma fala aqui também, a sua expressão, capacidade intelectual revelam sua capacidade, vai em frente, você está expressando o que seu povo está vivendo.
Acho que foi direcionada aqui a sua fala, né? Em relação à saúde, indicador anos potenciais de vida perdidos, indivíduos negros morrem em idades mais precoces e perdem 12,2 vezes mais anos potenciais de vida devido a mortes por homicídios que indivíduos brancos. É importante também a gente não esquecer, né, essas taxas aí de mortalidade, né, que são muito mais acentuadas, né, quando a gente pensa também nesses grupos. Obrigada, então, Wagner. Convido agora a Jussara. Olá, Jussara. Eu acho que o seu microfone tá... Será que ele tá desligado? Eu não tô conseguindo ouvir. Tava desligado. Desculpa. Boa noite, Bruna, tudo bem? Boa noite, Obrigada. Jussara. Pode aproveitar aí os seus minutos. Obrigada pelo convite. Quantos eu tenho? Quero agradecer, né, pelo convite, agradecer pela oportunidade da rede de abrir esse espaço. Quero dar boa noite a todos que estão assistindo a live. E antes de eu me apresentar, eu quero dar um fora Bolsonaro, tá? Muito bem, vamos lá. Agora a gente pode continuar. Eu sou a Jussara, eu sou indígena, Xoclen Laclanon, nascida na aldeia, aqui no município de José Boatê, mas eu moro em Blumenau há bastante tempo. Eu sou formada em Direito pela FURB, no momento também sou acadêmica da FURB, sou mestranda na educação, e também estou, né, presidente da Abrama, que é a Associação Brasil Minha Aldeia, que é uma associação que trabalha sobre as questões do indígena que vive o deslocamento, né, e que vive nesse trânsito entre aldeias, cidades e principalmente os que moram, né, domiciliam e residem nas cidades de Blumenau e toda essa região. Então, a Abrama, ela trabalha, ela atua nesse território, né, do Vale do Itajaí. Muito eu vou seguir o Wagner, né, eu fiz mais ou menos um roteirinho para não me perder na fala. Então, hoje, nós fomos convidados para falar sobre o racismo institucional, né, essa estrutura do racismo dentro das universidades. E por que a gente utiliza muito essa frase racismo, nós indígenas, nós negros, né, porque a palavra racismo, ela é indicativa ao crime, né, isso é crime, né. Racismo é crime. Então, quando a gente ouve algumas pessoas falarem assim, você sofre muito preconceito sobre você ser indígena, não, preconceito é uma palavra tão romântica que a gente não utiliza mais, né, então é muito bom a gente frisar e marcar isso enquanto racismo. Mas para além das universidades, né, o racismo, ele está em todos os ambientes de governos ou não, né, instituições governamentais ou não, instituições privadas, a gente encontra o racismo, né, escancarado em todos os espaços, em todos os cenários onde a gente se encontra. Como disse a Jéssica na primeira fala, né, a gente encontra o racismo nas lojas onde a gente compra, a gente encontra o racismo em todos os lugares, né, ele está presente, ele acompanha a nossa vida. A partir do momento que a gente se coloca como indígena, a partir do momento que a gente se coloca enquanto negro, né, porque se a gente anula a nossa identidade, é muito fácil você não sentir o racismo, mas aí existe uma questão muito maior, né, porque quando a gente se anula, a gente também não vive aquilo que a gente realmente é, né. Enfim, mas trazendo essa fala para a instituição de universidade, então, o racismo, ele se apresenta de várias formas dentro da universidade. Ele se apresenta ao acesso à universidade, ele se apresenta na permanência, né, do indígena, do negro dentro dessa universidade, e ele se apresenta também nas praxes, né, dessa universidade, né, em todo o sistema da universidade.
E algo hoje, né, enquanto mestranda, eu percebo que ele também se apresenta no nosso trabalho acadêmico, na nossa dissertação. Porque quando eu falo algo sobre a minha vivência, ou sobre aquilo que eu estou pesquisando, eu preciso fundamentar aquilo. E com quem que eu vou fundamentar? Não é com autores indígenas, não é com autores mulheres, não são com autores negros. É sempre com o autor homem branco europeu. É esse que vai fundamentar a minha fala sobre a identidade, é esse que vai fundar a minha... com esses autores que eu vou fundamentar algo, entende? Então, o racismo, ele também se encontra ali dentro das academias. É toda uma situação que a gente encontra, são vários obstáculos que a gente encontra, que às vezes a gente pensa, né? Será que eu estou no lugar certo? Porque é tanta coisa que eu tenho que viver, é tanta porta que eu tenho que chutar, que é muita coragem mesmo, a gente meter a cara e ir. Então, assim, para trazer um pouquinho da minha história, né, da história, como eu sou acadêmica da FURB, eu vou falar do meu universo, né, onde eu tenho propriedade, então, para falar. Quando eu entrei no curso de Direito, eu entrei na cara e na coragem, assim, sem condições de fazer o pagamento das mensalidades, mas estava tentando bolsa, porque é uma instituição pública, apesar de que ela é paga, mas ela é pública, né? Então, existem várias formas de ter acesso a uma bolsa de estudos, enfim. Então, assim, eu entrei, né, nessa situação no limbo, né? O meu financeiro na FURB estava no limbo, e eu tentando uma bolsa enquanto estudante indígena. E foi me negado durante um ano. Então, eu tive comigo, né, pessoas que me acolheram nessa luta, que foram a professora Catarina Gevel, da psicologia. Eu devo no sentido belo da palavra, né? Eu devo a professora Catarina o título de bacharel em Direito. Eu devo também a outras pessoas que acolheram o meu pedido, né, que foi o da CLOB, mas isso na época que o da CLOB, né, que é o Diretório Acadêmico do Direito, quando eles ainda lutavam pela FURB Federal, quando eles lutavam por FIES, quando era uma outra diretoria, era uma outra bem diferente do que é hoje, né? Então, assim, eu tive essas pessoas, e eu tive também o apoio do reitor, que na época era o professor Natel. Então, foi ali que eu consegui uma bolsa para eu estudar o direito na FURB. E cada vez que eu chegava no financeiro para conversar, para fazer minha rematrícula e para fazer o boleto, conseguir fazer a rematrícula e, enfim, e justificava também, né, que eu estava no processo administrativo, né, por uma bolsa indígena. O financeiro me olhava de cima e embaixo e falava assim, mas você não tem cara de índia, como que você quer uma bolsa indígena quando você não tem nem a cara de índia? Aí eu pensava, né, primeiro que índia é uma palavra que eu já não compactuo. E o que me faz ser indígena? Né? O que é o estereótipo? O que aquele cidadão sentado numa cadeira atrás de um computador e de um concurso público, qual a propriedade que ele tem para dizer que eu não sou indígena? Porque ele não viu meu corpo nu? Porque ele não viu um penacho na minha cabeça? Então, são essas coisas que eu sofri durante o meu processo do direito, né? Quando eu fui para o mestrado, também na mesma instituição, eu entrei pelo processo seletivo, como todos, né, fiz a prova, estudei, fiz a prova, passei, fiz a entrevista, passei, apresentei meu projeto, tive meu projeto aceito pelo meu orientador, né, que é o Amar. Então, assim, eu fiz todo esse processo, mas mesmo fazendo esse processo, eu também financeiramente eu estava no limbo, né? Porque eu entrei no mestrado buscando uma bolsa indígena, mesmo porque em 2017, se eu não me engano, teve uma política, né? Uma política de ações afirmativas que a FURB
proporcionava bolsas para indígenas, né? 5 bolsas, são 6 bolsas, 5 para graduação e uma para pós-graduação. Mas essas bolsas, está lá no edital, inclusive, né? Está lá na qualquer site ali da FURB que quiserem ter acesso a essa política, vai lá, diz perfeitamente que é para indígena em contexto de aldeia, e não que mora em cidades. Ou seja, para eu ser indígena, a própria instituição já atrela a minha identidade a uma aldeia. Ou seja, eu não posso ser indígena em qualquer lugar do Brasil que eu esteja, né? E são essas questões que a universidade, ela frisa o tempo todo. Você tem direito a uma cota se você for de aldeia. Em todas as instituições tratam o indígena que mora nos centros urbanos da mesma forma, né? Eles fecham os acessos para a gente, né, para nós. Então, só para fechar essa questão do meu ingresso ao mestrado, quando foi agora no começo deste ano, no final do ano e no começo desse ano, de tanto brigar não é a palavra, né, mas de tanto pedir, de tanto correr atrás, de tanto argumentar sobre a minha bolsa para o mestrado, então eu fiz um novo processo seletivo, eu fiz uma nova prova, um novo processo seletivo, um novo projeto, uma nova apresentação, foi tudo, eu tive que fazer 2 processos, né, para entrar no mestrado. Então, isso isso é grave, porque a instituição me coloca numa situação à margem, né, porque todo mundo, os meus 25 colegas, 24, 25 na turma, então são 24 colegas, entraram, uns conseguiram bolsa da FAPESP, outros conseguiram bolsa da própria instituição, outros conseguiram bolsa da CAPES, enfim, né? Entraram pelo processo comum, conseguiram suas bolsas e seguem o seu caminho. Comigo foi diferente, entende? Então, a instituição, ela impõe isso. Isso é muito grave, porque como que eu recebo isso, né? Como que a Jussara indígena recebe? Por que eu tenho que fazer 2 processos seletivos, 2 provas, 2 projetos? Então, é isso que a gente encontra nas universidades, né? Sempre um obstáculo. Existe um obstáculo para o acesso, existe um obstáculo para a permanência, e sempre vai existir os obstáculos nessas praxis, né? Do nosso cotidiano, enquanto acadêmico, enquanto mestrando, enquanto doutorando, enfim. E sempre tem alguém falando pela gente dentro das universidades, né? Sempre tem alguém que não é indígena, e que está falando pela gente, que está na reunião sentada, que está nas rodas de conversa, ocupando a mesa, falando pela gente. É como se a gente não tivesse voz, é como se a gente não tivesse fala, é como se a gente não tivesse uma vida, né? Então, e eu não critico, eu não estou aqui fazendo uma crítica às pessoas que falam pela gente, porque tem muita gente, né, que tem propriedade, que trabalham com povos indígenas, que trabalham com povos quilombolas, né, que estão sempre de mãos dadas com a gente. Uma pessoa, por exemplo, eu vou citar aqui na live, enfim, né, a Flávia, que provavelmente está escutando a gente agora. A Flávia é uma pessoa que está sempre de mão dada com a Brahma, né, ela é branca, e ela está sempre com a gente. Então, assim, jamais eu vou tirar a propriedade dela de fala, entende? Mas, assim como a Flávia, tem várias outras pessoas, né, que estão de mão dadas com a gente, né, que estão sempre cuidando da nossa identidade, estão sempre trabalhando, potencializando as nossas lutas, as nossas militâncias, as nossas dificuldades, né, tá sempre caminhando com a gente, né, sempre de mãos dadas. Mas tem outras pessoas que não, né, e a gente consegue perceber quais são as pessoas que estão sempre tirando proveito de uma luta. E isso é muito comum dentro das universidades, isso é muito comum dentro dos centros acadêmicos, porque quando você trabalha uma temática, que você lança um projeto, por exemplo, para a CAPES, você recebe muito subsídio, né, e você também recebe um Lattes maravilhoso, né, então, isso, e esse subsídio não vem para a gente, e esse Lattes não vem para a gente.
Bom, mas também se importar com Lattes, né? Até o ministro mente no Lattes, então tá tudo certo. Não, gente, não tá tudo certo. E aí, então, para fechar a minha fala, né? Vamos ser breve. Quando eu falo que o racismo ele está em todos os cenários, ele está presente em todos os espaços, né? Para além das universidades, eu moro em Blumenau, então eu vou falar a partir do município que eu estou. Recentemente, isso é um assunto que eu sempre trago, né? Porque é um assunto que me incomoda. Recentemente, nós tivemos a campanha da influenza, né? H1N1, vacina da gripe, enfim. Eu não sou dessa área, mas eu sei que existe o termo técnico, né? Acho que o Wagner pode falar melhor do que eu. Mas, enfim, gente, a gente teve a campanha da imunização da H1N1. Está previsto que povos indígenas são pessoas no rol, né, de vulnerabilidade e aptas a receber essa vacina. E aí, quando eu, Jussara, estou na cidade de Blumenau e me direciono ao posto de saúde e peço pela vacina, porque ela está prevista para mim, imediatamente ela é negada. Ela é negada para mim e para todos os meus parentes que moram aqui, né? São poucos que conseguiram se vacinar, porque já tem um histórico no posto de saúde, mas a grande maioria não. E aí eu encaminho um e-mail para o prefeito da cidade e para o secretário de saúde, depois de mais de 15 dias esperando a resposta deles, né, eu solicitando, e inclusive argumentando, né, que nós estamos num momento de pandemia e que a saúde indígena, ela precisa ser vista, né, até de forma diferenciada, até porque está previsto na lei, né. Depois de mais de 15 dias sem resposta, eu encaminho um novo e-mail, né, sugerindo, vão me responder? E aí o município me responde imediatamente, tirando a responsabilidade do município, né, e dizendo que, jogando a responsabilidade no colo de um outro setor, de um terceiro setor, que é a Abrama, no caso, e fala o seguinte, ok, a gente pode vacinar, mas eu quero um cadastro dos indígenas que tem em Blumenau. Qual é a minha responsabilidade de pegar um carro em época de pandemia, né? Pegar um carro e sair de porta em porta fazendo um censo, né? Eu tenho que fazer isso porque o município não é competente para isso? Então, assim, o município ele tem o censo da educação, eu não sei quais são os termos que se utiliza, mas enfim, ele tem o histórico dos alunos, né? De toda a rede pública, quem tá cadastrado lá, quem é indígena, quem é negro, ele tem nos postos de saúde, ele tem no CRAS, ele tem em todos os lugares, ele tem o seu histórico, né, da população. E Blumenau não apresenta indígena na cidade. E aí a justificativa de Blumenau é o seguinte: bom, no meu censo não tem Blumenau, no meu censo aqui da cidade não tem indígena. Se não tem sujeito, não tem por que ter política de saúde para esse sujeito, né? Porque não existe sujeito. Então, e aí, para justificar, então, o que ele não vai fazer, porque o censo diz que não tem sujeito, ele joga essa demanda para um terceiro setor. E a Abrama não fez, porque não é papel da Abrama fazer censo da cidade de Blumenau. Eu tenho todos os relatórios. O papel da Abrama é fazer a solicitação. Eu faço o pedido, tudo formalizado, inclusive. Agora, eu quero uma resposta do município, uma resposta coerente, entende? Mas a resposta coerente é sempre essa, né? É esse racismo estrutural dentro das universidades, inclusive dentro das prefeituras, dentro das secretarias de saúde, onde a gente não tem acesso, é difícil ter acesso a essas demandas, entende? Porque existe sempre um obstáculo para os nossos acessos. Então, é difícil ser indígena em contexto de cidade? É muito difícil. É muito difícil, porque o que a população quer? A população, né, as organizações querem. A lei diz que a autodeclaração é suficiente, mas para eles não basta, eles querem o nosso corpo nu e um penacho na cabeça, é isso que eles querem, assim, e isso a gente não vai fazer.
A gente não vai fazer, a gente não está aqui para isso, né? Para colocar um estereótipo, algo imaginário. A gente está aqui para dialogar de outras formas, né? Bom, acho que é isso, gente. Obrigada, Jussara, pela sua fala. Acho que você traz também coisas muito pertinentes aqui, inquietantes, que vão nos atravessando, né? Eu fui anotando algumas coisas também, mas para destacar 2 pontos, e um que eu gostaria de retomar depois ao final, depois que nós ouvirmos a fala do Simoniel, porque aí colocar essa questão para todos, né? Inclusive, eu vi aqui que o Rafael fez uma pergunta que vai nesse sentido também do que você trazia, com relação aos processos de entrada e de permanência na instituição, né, na universidade, como é que isso acontece, né, porque já nesses processos, né, na instituição desses processos também ocorrem práticas, né, reproduções de racismo. E um ponto bem importante que você trouxe é com relação ao epistemicídio, que é algo que, quando o grupo populacional negro, indígenas, quilombolas acessam a instituição universitária também se deparam com isso, né? Como é que você vai estudar dentro dos seus campos aí de atuação, né, dos conhecimentos teóricos, e referenciar sempre, né, o referencial é sempre esse colocado, né, como instituído, né, que é esse referencial eurocêntrico, branco, esse pensamento ocidental que não permite espaço, né, e muito pelo contrário, ele invisibiliza e ele gera, né, também o epistemicídio dos conhecimentos, das práticas, dos saberes dos outros grupos que já estão aí há tanto tempo, né. Posso fazer um recorte só? Pode. O que acalma o meu coração, Bruna, em relação a esses referenciais, né, principalmente agora voltando à minha dissertação, é que a minha referência é Paulo Freire, então isso acalma o meu coração. Sim, sim. A gente tem que buscar essas referências afetivas, combativas, né? Não esquecer realmente, né, desses ancestres. Obrigada, Jussara, pela sua fala. Ao final, eu quero retomar esse ponto, porque eu vi que nos comentários aqui foram várias questões também nesse sentido. A Niara Tag, desculpa, Niara, se eu estou pronunciando errado aqui o seu nome, mas ela fala, né, pontua a Política Nacional de Saúde dos Povos Indígenas, que é desde 2002, né, quando a Jussara está falando ali sobre essa questão da dificuldade também, né, do acesso à vacina, né, que é algo assim, uma prática, né, uma política pública que está aí, é um direito de todos, mas que na prática desses grupos vai se percebendo que existem formas também de impedir o acesso, né. A Francis faz um destaque também com relação ao que você falava sobre a questão da instituição universidade, por isso tem que repensar a pós-graduação com ações afirmativas e permanência garantida. Obrigada, Francis, é um ponto que eu gostaria depois, ao final, de poder retomar como uma questão aí para todos. E agora eu quero convidar o Simoniel. Oi, Simoniel. Oi. Alô, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Então, Simoniel, agora é sua vez. Temos aí 15 minutos em torno disso, né, para você poder fazer uso desse espaço e compartilhar com a gente também suas reflexões, suas experiências. Fique à vontade. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está nos ouvindo agora. É um prazer estar aqui com vocês para falar alguma coisa para vocês. A minha vivência acadêmica e como que acontece comigo nas universidades aqui da racismo e preconceito que acontece. Então,
chegando sempre nas universidades, outras instituições, é, quando você fala que é indígena ou quilombola, ele já começa a olhar de uma forma diferente para você. Então, como o Wagner estava falando, o preconceito e o racismo é em todo lugar que tem. É no mercado, é nos hospitais, é, é até lá no Congresso, como é que tem, né? Então, na universidade, você Simone, chegando na... Oi. Desculpa lhe interromper. Talvez seja bom você colocar o microfone mais próximo da sua boca, porque está ficando muito baixinho. Tem momentos que a gente está conseguindo lhe ouvir bem, mas em outros que vai diminuindo o som do áudio. Se você puder recomeçar e aí aproximar mais o microfone, acho que a gente consegue lhe ouvir bem melhor. Tá. Estão me ouvindo agora? Ah, sim, tá perfeito. Tá. Então, vamos começar tudo de novo. Meu nome é Simoniel, do povo Chuplém. Eu falo na minha língua Chuplém, eu leio na língua Chuplém. Então, eu chegando sempre, falando sempre o preconceito, o racismo nas universidades, é uma coisa assim, que chega lá na universidade, sempre nós indígenas, nós somos livres e sempre vamos lá na universidade, quando chegamos, o povo branco já olha para nós se nós já temos como um pedaço na cabeça, porque nós falamos que somos indígenas. E quando nós falamos que somos indígenas, eles acham que nós temos que entender todos os povos indígenas a mesma língua, mas eu só falo a minha língua. Então é difícil. Como o Wagner estava falando, o preconceito, o racismo é todo lugar. É no hospital, no mercado, na prefeitura. O pior é o Congresso. Ali é o pior que tem. Então, falando em preconceito, racismo institucional, eu sempre falo que nós temos que combater isso de cabeça erguida sempre. Não sempre falando que, que nós temos que se parar com essas coisas, sempre de falar que não é preconceito você falar coisas que não é pertinente ao outro povo branco. Eu sempre falo, tem uns colegas brancos e fala que os amigos deles têm uma família que diz que são indígenas, que sua mãe, sua avó, o tataravó foram pegos no laço. Cara, isso é triste. Que tristeza isso. É muito triste saber que você é uma descendente indígena e foi desse jeito. Mas até agora eles sempre menosprezam os povos indígenas e os quilombolas. E eu fico triste quando o governo mesmo fica nos desprezando. E nós, povos indígenas, nós amamos o Brasil, mas nós queremos que o Brasil nos ame, assim como nós amamos o Brasil. É, que, é, as palavras que às vezes tem nas universidades, até os professores são os preconceituosos. Quando você chega na universidade, você fala que é indígena, entrou por cotas, ele já te olha diferente. Isso é ruim. E a universidade sempre eles dão as vagas, mas eles não têm uma estrutura para atender o povo indígena e o quilombola. Então, eles não tentam corrigir um pouco do que eles fazem com a população indígena, tudo. Mas, alô, estão me ouvindo? É, deixa eu ver aqui.
Tá tudo certo, tá tudo certo. Então, a diferença de você ser um indígena e um branco é que o indígena, ele sempre, o povo branco vai olhar ele como um menosprezo, menor do que ele, mas o indígena não é menor. Ele sempre tem uma capacidade ainda até melhor do que o povo branco. Ele entende outro indivíduo, outras pessoas, e o povo branco já não. Essas coisas aí é pior, que você tem o preconceito de falar essas coisas. E não entendo, e acho que só isso. Tem algumas palavras depois para complementar com as... Estão me ouvindo? Sim, Ah, tá. o áudio está ótimo aqui para gente. Sim. Então, sobre a saúde, hoje em dia, na saúde, como a Jussara estava falando, nós indígenas também, sempre, quando estamos fora, o, o governo federal, ele não vê nós como indígena. Para eles, o indígena é sempre aquele que está dentro das aldeias, ou tribo que eles falam, que eu não gosto muito de falar isso, tribo, mas para nós somos povos. Então, nessa pandemia, olha, ali, o meu povo indígena, nós fizemos uma barreira só para nós, onde ninguém entra e ninguém sai. E se você ter que sair, você tem que pedir permissão para poder sair das aldeias, porque a parte psicológica do povo indígena, hoje, ali na minha aldeia, tá ficando precária, porque nós somos um povo que tem que ficar visitando outra família desse jeito, então eles estão sofrendo muito dessas maneiras. Isso são minhas palavras. Oi, oi. Então, Bruno, essas são minhas palavras para vocês. Então tá, Simoniel, obrigada. Na sua fala também, assim como o Wagner, e você pontuou isso, né, vai trazendo aí outros âmbitos, né, que o racismo vai se apresentando, e é importante porque a gente não tem como dissociar, né, todas essas áreas e como que o racismo vai atravessando, né, a cada um de alguma maneira. Agora, para finalizar, eu gostaria de ler aqui alguns comentários, né, que o pessoal tem feito, alguns apontamentos, e retornar nessa questão que o Rafael trouxe, e aí deixar o microfone aberto aí para quem quiser se manifestar, porque vai bem ao encontro do que Jussara estava falando, né, pontuou muito bem na sua fala, e que acho que de alguma maneira foi perpassando também a fala de cada um de vocês, porque é justamente sobre isso, né, pensar como a instituição universidade reproduz na sua lógica, né, estrutural, as práticas racistas, né, práticas de exclusão. E aí, em vários momentos, vocês foram trazendo aqui questões relacionadas, por exemplo, à questão de entrada na universidade, desde pensar os processos, né, de vestibular, de acesso, questões relacionadas às políticas de ações afirmativas, né, que aí se a gente está pensando no racismo institucional e entende que
esse conceito vem do entendimento de práticas e políticas também, né, de programas de Estado, de políticas de Estado, né, que são instituídas para continuar mantendo, né, esses grupos vulnerabilizados e excluídos, né, do acesso das questões materiais e simbólicas, econômicas, né, uma série de coisas. Como é que fica quando se pensa, por exemplo, questões de políticas de ações afirmativas, como foi pensado nas instituições, né, de ensino superior, tanto para a comunidade negra, indígena, quilombola, e aí entender que esses programas, essas políticas, elas, primeiro, não foram implementadas na sua integralidade, né, então tem aí várias, né, vocês foram trazendo nas suas falas, de alguma maneira, vários pontos que denotam isso. Outra, que as instituições, ainda que implementem isso de alguma maneira, também nas suas ações, né, cotidianas aí, vão reproduzindo nas falas e também nos processos dentro da instituição, formas de manter também, né, essas populações afastadas, né, desse acesso, desse direito, que é um direito à educação superior, e pensando questão de permanência também, né, como é que esses grupos, uma vez que entram nessas instituições, o que é pensado das políticas afirmativas no que tange à permanência, né, a garantir a permanência, porque não é apenas entrar, né, é garantir a permanência e a saída, né, a saída de maneira a concluir essa etapa, e aí ir para pós, né, a Jussara trouxe, por exemplo, o lugar dela como mestranda, né, e o quanto isso também, né, tudo bem, acessou lá a graduação, mas quando chega na pós-graduação, vai encontrar também essas mesmas práticas, né, que vão tentando aí, a partir desses processos, né, dificultar o acesso, né, não, então precisa passar por N provas e N processos para poder entrar. Aí tem a bolsa, mas a bolsa, né, tem uma série também de entraves aí burocráticos, né, como é que a instituição vai se utilizando também, né, dessa burocracia, né, dessa necessidade dos processos para dificultar que esses grupos, de fato, acessem e permaneçam, né, porque é uma questão morosa também, né, uma questão que entra muitas vezes no campo do jurídico, né, de poder acessar, muitas vezes precisar fazer mão também, né, lançar mão desses dispositivos. Eu vou retornar aqui nos comentários do pessoal que está nos acompanhando, para a gente ver o que mais o pessoal está trazendo aqui. A Francis, professora Francis, agradece, o Simoniel. A Yara fala aqui que o preconceito dói na pele, essa dimensão também, né, do racismo aí que atravessa, né, de alguma maneira, dói na pele no sentido de que é na pele, é nesse corpo, né, dessa corporalidade indígena, quilombola, negra, que esse racismo vai se manifestar, né, nessa relação. A Niara traz aqui, provar o tempo todo quem é você. E aí eu quero voltar aqui no ponto dessa questão que eu acho que é bem pertinente, e aí coloco aí para quem se sentir confortável em manifestar, em responder, que o Rafael nos trouxe, né? Como é que vocês identificam o racismo institucional em editais para a permanência, né? Que vai justamente no sentido disso que a gente estava falando, que Jussara trouxe, como é que vocês identificam, né, tanto nas suas experiências aí enquanto estudantes de graduação, de mestrado, ou mesmo de experiências compartilhadas, né, dentro das suas comunidades, dos seus grupos? Posso responder? Claro. Tá, perfeito. É Rafael, né? Isso. É do Rafael. Rafael,
Existem várias formas da gente perceber o racismo, né? A gente percebe... Qual é a forma que a gente tem de perceber o racismo nesses editais? O edital, ele é um instrumento público, tá ali para todo mundo ler, para todo mundo ver, é aberto. E aí, quando nesse edital, em algum momento, está escrito assim, somente para tal público, você já se sente excluído. Então, quando eu falei, né, dos editais ali da FURB, para bolsas, né, cotas para indígena, que aí no edital está bem especificado, bem claro, assim, bem nítido, que é para indígenas de aldeia, tá? Ali eu não preciso eu não preciso de algo subjetivo, assim, eu não preciso de algo subliminar para entender que eu não sou bem-vinda ali, né? Tá claro, tá escancarado na minha cara que eu não sou bem-vinda nesse edital porque eu moro em Blumenau, entende? Então, mas se eu trazer ao pé da letra todo o contexto histórico, né, da minha ancestralidade, Blumenau é sim território indígena, né? Porque Blumenau se constrói sob sangue indígena, né? Quem é o herói dessa cidade aqui do Vale, né? Blumenau é uma cidade de referência aqui no Vale do Itajaí. Então, quem é o herói dessa cidade? Nos desfiles da Oktoberfest, os desfiles diz que o herói da cidade é o Dr. Blumenau, né? Mas eu digo que o herói, né? Eu coloco entre aspas essa palavra, é o Martinho Bugreiro. Ele é o herói dessa cidade, porque foi ele que matou, né, que fez sangrar os meus ancestrais, né, o meu povo, para que Blumenau fosse construído. Então, esse é o herói da cidade de Blumenau, é o Martinho Bugreiro, esse é o cara que permitiu esse povoamento, né, Então, assim, se eu trazer ao pé da letra todo esse contexto histórico, Blumenau é, sim, território indígena, é território originário, né, de indígenas, então eu tenho que fazer valer aquilo que está escrito no edital, né, porque se eu moro em Blumenau e, teoricamente, ele é território indígena, originalmente, então ele vai ter que valer para mim. Mas aí, quando eu falo vai ter que valer, existe uma outra visão, né, porque eu estou impondo algo de uma forma muito política, e isso agride os ouvidos da universidade, porque a universidade não aceita essa teoria, né? Então, isso agride um pouco. Então, essa nossa discussão, né, dentro dessa live, outras discussões, né, que a gente faz a partir dessas teorias, né, de que o indígena, ele é indígena, sim, independente de estar ou não numa aldeia, quando eu faço esse discurso, quando eu verbalizo sempre, né, quando eu tenho essa fala, os meus versos são a mesma coisa, eu comparo hoje, né, os meus versos à ponta da flecha dos meus ancestrais, entende? Porque diferente então, a gente está numa luta diferente, né? Hoje eu já não uso mais a flecha para lutar pelos meus direitos, né? Pelo meu território, pelo meu espaço. Eu uso o meu discurso. Então, eu comparo sempre o meu discurso, a minha verbalização, à ponta da flecha da minha ancestralidade. Então, só, Rafael, retomando ali, como que a gente identifica esse racismo nesses editais, né? É quando é nos negado o acesso. É muito claro isso, não precisa ter bola de cristal para a gente perceber isso, né? Porque está escrito ali. Obrigada, Jussara. Bem importante, né, e impactante, assim, quando você fala sobre se perceber como essa ponta da flecha dos ancestrais, né, e ao mesmo tempo entender que essa fala, né, essa força da sua voz, de alguma maneira também ela tá abrindo esse caminho aí, né, que essas flechas que lá atrás esses ancestrais lançaram, né, não deixa de ser também, né, um símbolo, assim, muito forte, né.
Alguém mais quer fazer alguma consideração com relação a isso que o Rafael trouxe, a questão do racismo dentro dos editais, né, na universidade? Que eu penso que isso vai também muito ao encontro do que a professora Frances falava, né, anteriormente, que já tinha pontuado ali, quando ela fala de rever, né, os programas, políticas de ações afirmativas, tanto na graduação quanto na pós, né. E aí uma questão que me veio também, nesse sentido, quando a gente está pensando sobre essas políticas de ações afirmativas, é entender o trabalho que foi, né, dos coletivos, dos movimentos sociais indígenas, negros, quilombola, também para a instituição dessas políticas, né, desses programas. Como é que vocês percebem hoje, né, nesse momento que a gente está aí com esse desgoverno, né, que é contra tudo isso que a gente vem falando, que é contra a nossa existência, né, de alguma forma, assim, porque todas as políticas pensadas por esse governo vão justamente na contramão da manutenção, da inclusão, né, da possibilidade de ser e de existir. Como é que vocês veem a importância dos grupos, dos movimentos, dos coletivos indígenas, tanto estudantis como não, né, quilombolas também, na afirmação e na luta, né, pela garantia dessas políticas, né, da manutenção dessas políticas, como, por exemplo, de acesso e permanência à universidade nesse momento? Deixa eu só voltar aqui, eu acho que a Jéssica caiu, talvez ela esteja tentando voltar, ela já tinha nos sinalizado antes, né, só trazendo essa informação para o pessoal que está nos acompanhando, ela já tinha nos sinalizado antes de iniciarmos a live que a internet estava um pouco estável, né, lá onde ela está, e que talvez isso acontecesse, a gente já está em contato aí, de repente ela consegue retornar para finalizar com a gente, né? Mas Então, sobre posso dar o meu parecer? pode. Então, acho que dentro propriamente da instituição, né, tem algumas pessoas, como a Jussara comentou ali, que sempre estão lado a lado da gente. Um bom exemplo é a Ecrícia, em Araranguá, ela sempre foi a nossa referência em relação a mim, quilombola, aos indígenas, as assistentes social também lá, a Jéssica, a Rossana, sempre estão lutando e trazendo essa visão para a comunidade universitária que a gente existe, que a gente está ali, que a gente precisa permanecer, que a gente tem direito quanto aos outros, ou talvez até mais disso, e a qual a importância da gente estar na universidade. Também um papel significativo também tem o MNU, né, que sempre vem lutando, né, o movimento unificado, movimento negro unificado de Santa Catarina, sempre vem lutando e trazendo propostas, né, sempre lutando pelos nossos direitos, né. Isso é muito importante, são órgãos que sempre nunca nos esquecem, né, sempre estão assim com a gente, né. Seria isso. Oi, oi. Oi. Dá para falar? Estão ouvindo? Sim, sim. Tá. Então, falando sobre isso, como ele estava falando, tem poucas pessoas que nos ajudam nas universidades que nós estamos. Falando sobre as permanências, a UFSC mesmo não tem um programa assim para os povos indígenas e quilombolas para permanecer na universidade. Eles fazem os editais
para que os indígenas entrem nas universidades, mas eles não têm uma política assim de o aluno permanecer dentro da universidade. Fica daí chegando lá nas universidades, você mesmo tem que batalhar para poder permanecer. Então, isso faz o aluno perder muito tempo de estudo, que você tem que batalhar pelo outros alunos que estão lá. Daí entra, como o Wagner estava falando, entra o psicólogo, a mesma Eclícia mesmo, que nos ajuda muito sempre nesse trabalho que ela faz. Então, até agradeço a Eclícia que ajudou nós tanto lá. É isso que eu tenho para falar. Ótimo. Eu acho que nas falas, né, de vocês fica muito evidente a necessidade dessa organização, essa mobilização, né, coletiva. E aí quando a gente fala, né, de coletivo de estudantes indígenas, quilombolas, associação como a Brahma, por exemplo, ou mesmo também ter aliados, né, aliados políticos, pessoas que estejam no outro lado, né, ou seja, nesse grupo, que faça parte desse grupo que é majoritário politicamente, né, mas minoritário talvez no sentido populacional, enfim, mas que tenha de alguma maneira acesso e que possa contribuir nas lutas, né, dar voz, dar espaço, né, dar escuta, na verdade, né, porque voz todos nós temos, mas permitir que sejam ouvidas essas vozes, né. A professora Francis faz aqui um apontamento bem pertinente, né, concordando com a sua fala, Simonial, que realmente tem que melhorar muito, e que a Eclícia, de fato, né, uma referência, colega nossa psicóloga, faz parte da rede também, que tem tido uma atuação aí bem importante, né, dentro do cenário acadêmico no campus de Araranguá. Um ponto também para a gente finalizar como é que vocês têm percebido aí nesse momento de pandemia, de quarentena, em que as aulas foram suspensas, né, por condições essas que estão dadas aí na conjuntura, mas que de alguma maneira está um tensionamento, né, a UFSC eu tenho percebido, por exemplo, que está querendo retomar o semestre, né, e tem aí uma tensão, uma certa angústia, uma ansiedade de vários estudantes também de como isso vai acontecer. Como é que vocês percebem isso dentro das comunidades, né, indígena e quilombola de estudantes? Como é que isso afeta também, de alguma maneira, a possibilidade de permanecer nos cursos dentro da universidade nesse momento, né? Posso falar? Sim. Bruna, pandemia, né? Pandemia, acho que é o assunto que a gente comenta, que a gente ouve, que a gente fica sempre na expectativa de uma notícia bombástica ou de que, enfim, a gente está sempre na defensiva, né, com essa palavra, porque ela tem afetado toda a população no geral e em todos os aspectos, né, dessa população. Seja na questão financeira das famílias, seja na questão de violência doméstica, que vem aumentando, assim, demasiadamente. Então, assim, essa pandemia, ela afetou a geral, né, todas as comunidades, todas as pessoas, todas as etnias, todas as classes sociais. Então, é preocupante, mas quando eu olho, né, para a comunidade indígena acadêmica em relação a essa pandemia, trazendo também para o meu universo FURB, né? Não tenho propriedade sobre outras instituições. A FURB ela não falhou no sistema
de tecnologia, assim, sabe? Ela não falha com a gente em relação a isso. Na semana que a pandemia, né, o isolamento foi anunciado numa semana, na semana seguinte nós já tínhamos acesso a um sistema para aulas online, professores, né, sempre atentos a responder aos nossos questionamentos, as aulas funcionando muito bem, mas a gente eu não venho de um sistema EAD, eu não sei estudar em EAD, eu não consigo fazer uma rotina em EAD, né, por online, eu não consigo. Então, eu preciso sentar na sala de aula, eu preciso conversar com meu colega, eu preciso olhar para o rosto do meu orientador, eu preciso ter o livro, assim, na mão, sabe, lá na biblioteca. Então, eu sinto muita falta dessa rotina, e essa rotina, né, e a falta dessa rotina, ela está atingindo grandemente a minha forma de estudar e onde está refletindo na minha obrigação, né, enquanto acadêmica, que é a minha dissertação. E refletindo de forma negativa, inclusive, e eu estou bem no desespero. E, por outro lado, também, eu não sou a única indígena dentro da universidade. Quando a universidade ela pensou no sistema de políticas de ações afirmativas, ela não pensou na permanência, tanto é que os estudantes indígenas, né, que vieram da aldeia, se deslocaram para Blumenau para ter acesso à universidade, eles tiveram acesso à universidade, mas eles não tiveram acesso a uma cama para dormir, a uma internet, água, luz, telefone, higiene, conforto, não nem necessariamente conforto, mas, enfim, eles não tiveram acesso a nada disso. Eles saíram das suas casas da aldeia, vieram para Blumenau e hoje eles estão numa ocupação ali na rua Itajaí, entende? Não tem água encanada, não tem luz, não tem nada, né? Não tem internet, não tem acesso a nada. Então, assim, e a pandemia, ela tirou, né, desses estudantes, o mínimo que eles tinham ainda de estar dentro da universidade. Então, ela refletiu em todos os cenários, assim, né, para a comunidade acadêmica indígena aqui da cidade. Ela tem influenciado em todos os nossos emocionais, assim. Ela tem dificultado bastante, ela está prejudicando tudo, né? Porque ela atinge todos os cenários da gente, né? Assim, o pouco que a gente tinha em relação à universidade, essa atual conjuntura né, que a gente encontra-se, ela também precarizou. Então, lamento, assim, está bem difícil viver uma universidade em tempos de pandemia, quando a gente não tem acesso à universidade. Obrigada, Jussara. Oi. Posso falar? Claro, Simoniel. Pode falar. Está ouvindo. Como a Jussara estava falando, essa pandemia, ele não afetou todos nós indígenas. Como ela está falando, nós queremos, nós já temos dificuldade dentro da sala, pegar toda a explicação do professor dentro da sala, e imagina nós ficar longe somente com um celular, porque a maioria dos estudantes, nós já estava conversando, que nós não temos nem um computador ou a internet, então poucas pessoas que têm internet, então é difícil de nós voltar às aulas. Eu estudo numa outra aqui, a universidade privada, eles também não previram que eu, como um estudante indígena, moro numa aldeia, então eles mandam trabalho para mim, que tem que entregar outro dia, outra semana, então eu tenho que correr atrás. Então, é dessa mesma coisa a UFSC que está querendo fazer. Só que os nossos caciques, eles não estão deixando nós sair da aldeia, por conta da pandemia. Então, e se a UFSC fazer umas aulas online, vai piorar para nós.
Então, praticamente a maioria dos estudantes indígenas vão abandonar. É isso que é o que é para nós. Senão, praticamente querem que nós abandone tudo e volta para as aldeias. Só que eles não conversaram com nós como é que tem que fazer. É, até para nós dentro da aldeia já está diferente. Então, como é que nós vamos fazer? Eles É isso que a Jussara está falando. Tem umas estudantes da FURB. A FURB não previu também que eles moram dentro de uma aldeia. Então, eles não conseguem pegar as explicações dos professores, não sabem como fazer os trabalhos. E deram a vaga para os alunos irem estudar lá na FURB. Então, eu não sei por que tem que fazer esse acesso de permanência ou alguma coisa lá para eles ficar, porque é difícil para nós. Só isso. Obrigada, Simoniel. Wagner? Wagner, desculpa te interromper, eu acho que o seu microfone está no mudo. A gente não está conseguindo lhe ouvir. Verifica ali para... Se puder começar novamente. Tá ouvindo? Agora sim. Então, assim, no meu ponto de vista, eu acho que para a gente aí que entra pela política de ações afirmativas, o povo quilombola, o povo indígena, é bem difícil, né? Essa questão do ensino remoto, né? O ensino IAD, que a UFSC está proporcionando aí, né? Ah, é um ponto bom porque a gente vai retornar às atividades, mas é um ponto ruim pela questão da acessibilidade. Dificilmente o acesso à internet no interior, na comunidade ou na aldeia indígena vai ser bom, né? A gente tem uma defasagem de ensino em relação os outros estudantes, porque a gente não se preparou num cursinho aí, não fez uma graduação em cursinho de 3, 4 anos, 2 anos e meio ou 2 anos, né? A gente entra aí de uma vida trabalhando, né, dia e noite direto, sem se preparar muito para um vestibular e sem se preparar muito para entrar para a universidade. Então a gente nem está, digamos assim, acostumado a lidar com esses meios digitais, né? Então, para mim, está sendo tudo novo, né? A partir do momento que eu entrei para a universidade, está sendo bastante novo. Tá lendo bastante edital, tá acessando bastante a internet, tá participando de live, fazendo fala. Então, para a gente é bem difícil. A Jussara, como é formada, já tem um pouco mais de visão, consegue entender um pouco mais, mas para a gente é um pouco mais difícil, assim, esse acesso. E imagina estudar em AD, como o Simonial falou ali, com o professor em sala de aula já não é muito fácil. Imagine tirar dúvidas em EAD, vai ser muito mais complicado, né? Mas, enfim, as minhas falas seriam isso, essas aí, tá bom? Obrigada, Wagner. E é isso, né? A gente percebe, na verdade, desde o início dessa situação toda, né, da pandemia e da quarentena, a gente vem discutindo também o quanto vai evidenciando cada vez mais as desigualdades que já existem, né? Porque a gente percebe que quem está adoecendo mais, que quem tem menos acesso a condições de cuidado, de tratamento, acesso a um hospital, por exemplo, né, para poder fazer um teste, são justamente, né, a população negra, a população indígena, a população quilombola, como o Wagner trouxe na sua fala, né, a comunidade quilombola que está lá reivindicando um centro de saúde, né, dentro da sua comunidade que não tem até hoje, assim. Então, o que essa pandemia está nos mostrando, né? Na verdade, ela está escancarando mais ainda, né, o quanto o racismo está, de fato, internalizado e atravessando, né, as vidas de todos nós. Antes da gente finalizar aqui, e aí, né, aproveitando que é justamente sobre isso que a gente está dizendo, do quanto
essa situação vai mostrando as dificuldades, né, de acesso, né, quando a gente fala de como é que fica a questão do estudante indígena e quilombola, que está lá na sua comunidade, uma comunidade muitas vezes onde não tem um acesso de qualidade digno de luz, de internet, né, e como é que esse estudante vai conseguir continuar acompanhando e estudando nesse momento, não é igual à condição de todos os outros estudantes que talvez tenham condições estruturais muito melhores, né? Mas é partir do pressuposto de que todos os estudantes, todas as pessoas que estão na universidade, elas têm condições iguais, quando na verdade a gente vem de questões estruturais aí, sociais muito distintas. E aí a gente teve, infelizmente, a queda, né, aí da nossa participante, a Jéssica, que justamente ela já havia nos comunicado isso no início da live, que ela estava acessando pelo 4G, então provavelmente teria alguma dificuldade aí de conseguir se manter até o final. E aí, como é que fica, né, a condição dessa estudante nesse momento de acessar as aulas, de poder participar de uma maneira mais efetiva, né? Qual vai ser o aproveitamento e ao final também qual vai ser a qualidade que ela vai ter aí desse ensino. Mas ela conseguiu mandar uma mensagem aqui para o meu celular, então eu vou colocar para que a gente possa ouvir a mensagem dela e ficar aí com as últimas palavras que ela conseguiu nos transmitir. Eu espero que dê certo, gente. Essas tecnologias aí, às vezes, nos atrapalham. Oi, Bruna. Eu tô te mandando mensagem porque a minha internet caiu, a do Wi-Fi. Eu tô só no 4G, porém não tô conseguindo voltar lá na live. Aí faz os meus agradecimentos por mim aí, diz pro pessoal que participou, que continue participando porque os temas são bem importantes, todos que estão sendo transmitidos nessa pandemia, durante essa pandemia toda. E fiquei muito triste de não poder voltar, até porque estava sendo bem legal ali. Mas eu tô no 4G e a torre também aqui só transmite 2 ou 3 pontinhos pro meu celular. O Wi-Fi aqui, a torre é atrás da minha casa, porém foi substituída por uma provisória após o raio que deu durante aquele temporal e hoje tá com bastante vento até. Talvez seja por isso. Mas obrigada a todos que participaram e obrigada a vocês por ceder esse espaço para a gente. Até mais. Até logo. Então, é isso, né, assim, tem essas questões estruturais e questões climáticas, né, do que nos aconteceu aí há alguns dias, né, com relação ao ciclone, mas que a gente percebe que vai afetando de maneiras diferentes, né, e algumas pessoas de maneira muito, muito mais contundente e impossibilitando muitas vezes, né, de comunicar, de ser visibilizado, de ter possibilidade de participação, mas ainda assim a gente vai resistindo e vai usando essas estratégias, né, nesse momento a estratégia que a gente tem é essa, de poder se encontrar aí a partir dessas lives, né, e aí aproveitando já para fazer os agradecimentos finais a todo mundo que ficou com a gente até esse momento. Nós havíamos pensado inicialmente 1h30, mas né, é óbvio que em 1h30 a gente não conseguiria dar conta, assim como em 2 horas também a gente não deu conta, mas de toda forma foi, acho que muito importante, muito potente, né, a gente poder estar junto aqui nessa noite, falando sobre esse tema do racismo institucional e ouvindo, né, a partir das falas, né, dos seus lugares de fala, o quanto o racismo, essa violência, esse crime, assim como a Jussara trouxe no início, né, esse entendimento do racismo como um crime, como uma violência que nos atravessa e impacta a vida, né, de vários sujeitos de forma muito, muito, muito forte, vai promovendo aí cada vez mais condições de subalternidade, de exclusão,
mas que a gente vai resistindo, né? Acho que de toda forma, essa live, esse momento aqui de todos e todas juntos, vai dizer sobre isso também, né? Que apesar de ter essas forças aí contrárias, a gente vai utilizando de espaços e das suas vozes também, né? De uma maneira muito potente, assim como as flechas, né? Dos ancestrais lá do passado, a voz e as ações, e sobretudo a voz nesse lugar, né? Da universidade, produzindo conhecimento, e muito mais produzindo conhecimento pautado também nesse conhecimento ancestral, nesse conhecimento que durante tanto tempo é invisibilizado, né, sofreu e ainda sofre muitas vezes esse epistemicídio, mas o quanto esses corpos, né, indígenas, quilombolas, negros, nesses espaços, nessas instituições, vão tensionando também, né, esses lugares, e vão promovendo fissuras, e vão promovendo outras formas, outras relações, e é na coletividade que a gente vai enfrentando o racismo, vai destrinchando isso, vai expondo isso cada vez mais, e essa live tinha esse objetivo. E aí, agradecer a todo mundo que ficou. Lorena está aqui parabenizando, muito boa a live. Yara também, falas muito importantes. Flávia, muito obrigada, foi um encontro muito potente. Parabéns aos organizadores, Rafael nos fala. A Francis, né, a pandemia, além de escancarar, tornou ainda mais difícil a vida de quem já tinha dificuldade, que é justamente tudo isso que a gente estava falando. E então é isso, gente. Agradecer a participação, Simoniel, Sara, Wagner, Jéssica, né? Ai, obrigada, Bruna. Ela acabou. Obrigada pelo espaço, obrigada por tudo, obrigada aos meus colegas que participaram dessa mesa. Saudade de falar isso. Uma mesa virtual, escutando, né? A gente. Essa mesa virtual. A Loreninha, que está sempre presente nas lives, né? Onde a Brama está presente, a Loreninha está sempre aqui. Obrigada pelo carinho, Lorena. Sinta-se abraçada, feliz em te ver. A Flavinha, a Francis, o Rafael, todo mundo, tá, gente? Todo mundo. Obrigada mesmo. Boa noite, obrigado, pessoal, pelo momento, pela companhia de vocês. Foi um prazer imenso, tá? Valeu, obrigado. Obrigado por vocês dar esse espaço para nós conversar sobre isso. Valeu, um abraço. E eu mandar um beijo aqui para a Eclícia. Obrigadão aí por ter me ajudado. Valeu. Isso. Beijão a todas e todos. Gente, só reforçando, não deixem de seguir as redes sociais da Rede de Articulação Psicologia e Povos da Terra, no Facebook e no blog, né, Rede de Articulação Psicologia e Povos da Terra Santa Catarina, WordPress. E no próximo mês a gente vai ter 2 lives, então acompanhem aí as nossas redes para poder saber qual vai ser o dia e os convidados. A gente está preparando uma live sobre ancestralidade e resistência e uma live sobre precarização da vida. Então, né, nesses tempos aí de quarentena, a nossa resistência, ela se faz nesse espaço virtual, nesses encontros potentes, para enfrentar o frio, para enfrentar também esse desgoverno, para debater esses temas tão importantes para a gente. Obrigadão a todas e todos, uma boa noite, boa semana, e até a próxima. Até, gente, beijo. Fora Bolsonaro!